Bolsonaro pode estar prestes a ficar inelegível. O primeiro de seus vários processos no TSE será votado no dia 22 de junho. O plano do seu partido, PL, para caso isso se concretize, é que ele tente transferir seus votos para um sucessor. E ele já parece ter aceito esse papel. Temos excelentes nomes para disputar uma eleição dessa. Beleza, então dia 22 rola um julgamento no TSE que pode tornar Bolsonaro inelegível. É um julgamento referente àquele evento diplomático maluco que ele fez lá no Planalto, que ele chamou os embaixadores de vários países para dizer que as urnas eram fraudadas e que as eleições não eram confiáveis e blá 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 blá. Ele provavelmente vai ficar inelegível, né? Porque ele gerou muitas provas contra si mesmo, né? Basicamente, ele cometeu um crime eleitoral na frente de embaixadores de vários países e ainda transmitiu esse crime eleitoral no próprio Facebook. Então, não consigo imaginar uma forma melhor de fazer provas contra si mesmo, né? E além disso, porque a gente sabe que não é só uma questão técnica, esses julgamentos muitas vezes envolvem uma questão política, mas o clima político também não é o mais favorável para o Bolsonaro no momento. Então, provavelmente deve se tornar inelegível. Daí já se tem falado muito nos bastidores que ele se tornando inelegível, o papel dele seria se tornar cabo eleitoral para transferir os votos deles para alguém. E daí a pergunta vem, alguém? Quem? Né? Então vamos ouvir aqui no dia 30 de maio, na CNN, uma entrevista com o Valdemar da Costa Neto, né, que é o chefão lá do PL, Partido do Bolsonaro. No B a Bolsonaro, caso ele fique inelegível, quem o substitui? Eu te diria, se ele ficasse, que eu não acredito nisso, em hipótese nenhuma, nós temos o Tarcísio, governador. Não acredita nisso na frente das câmeras, né? Quando você vai ver a apuração dos jornalistas do que está acontecendo nos bastidores, já é dado quase como certo. Governador de São Paulo, temos excelentes nomes. Governador de São Paulo, temos excelentes nomes para disputar uma eleição dessa. Governador de São Paulo, no caso, Tarcísio Freitas, né, que também foi o ministro da Infraestrutura durante o governo Bolsonaro. Gente que está se formando e se revelando, como se revelou o Tarcísio na política, né? Nós temos muita gente para isso no partido. E eu acho que isso não vai acontecer. Então aí, ele já coloca, né? Então, já está falando abertamente, nesse caso, que o sucessor de Bolsonaro seria Tarcísio Freitas, atual governador de São Paulo. E hoje, né? Hoje, para quem não está vendo ao vivo, a gente está falando dia 8 de junho, o Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais dele que meio que indica que ele já está meio que aceitando esse papel de cabo eleitoral do Tarcísio. Vamos ver esse vídeo. Litoral norte de São Paulo, na Rio Santos, uma área muito atingida pela chuva de fevereiro, e tivemos aqui presente na região o nosso governador Tarcísio de Freitas, que foi o meu ministro da infraestrutura. Logicamente, o Tarcísio ficou conhecido em grande parte pelo trabalho que ele fez conosco lá em Brasília, para o Brasil todo, e agora em São Paulo, veio aqui atender as pessoas afetadas pela chuva. Tem um local aqui onde era apenas uma cachoeira aqui, né? Isso desceu. A pista ficou interditada em vários locais. Em pouquíssimo tempo, pouquíssimos dias, o Tarcísio recuperou tudo isso aqui. E eu me sinto orgulhoso de ter colaborado, né, com a indicação do Tarcísio para o governo do estado de São Paulo. Uma diferença enorme de governadores anteriores. Então, graças a Deus, quero mandar um grande abraço ao meu amigo, capitão Tarcísio de Freitas, pelo trabalho que vem realizando no estado de São Paulo. E pelo exemplo que ele deu, vindo aqui, atendendo em loco, ficando praticamente uma semana aqui na região, recuperando a Rio Santos. Um abraço, Tarcísio. Meus parabéns a todos de São Paulo que votaram no Tarcísio e aqueles que não votaram, que estão conhecendo agora, e com toda certeza, no futuro, serão lembrados desse grande governador que nós temos. Cara,
Tem tanta coisa estranha nesse vídeo que eu não sei nem para começar. Mas eu acho que assim, vamos lá, para começar, assim, tipo, é uma grande propaganda do Tarcísio Freitas, né? Eu acho que não tem nada nesse vídeo que não seja que não seja em termos de conteúdo que isso. Com relação à forma, estilo coisa totalmente amadora, o que é aquele momento que a câmera sobe e corta praticamente metade da cabeça do Bolsonaro e volta, o Bolsonaro aponta para um lado e você pensa, o Tarcísio tá ali, porque ele tá se referindo ao Tarcísio, a câmera em vez de girar 90 graus para aquele lado, gira 270 para o outro para mostrar um policial aleatório. Eu juro para vocês que eu não entendi o que é esse vídeo. Mas eu acho que, assim, a parte, em termos de conteúdo, é uma propaganda para o Tarcísio. Aí eu vou pedir aqui para Ana, professora Ana, que não é a Ana do Meteor, é a Ana do blog de Ciências Unicamp, que é gaúcha, mas já mora em São Paulo há bastante tempo, né, no estado de São Paulo, então, e é professora de uma universidade estadual, então eu imagino que no seu trabalho você é bastante impactada, né, diretamente pelo que acontece no governo de São Paulo. Vou pedir para você falar um pouquinho para a gente. Ana, o que você acha da possibilidade de Tarcísio de Freitas concorrer à presidência do Brasil em 2026? A Sofia me trouxe para chorar aqui, né, com vocês, assim, não é possível. Me obrigou a ver um vídeo do Bolsonaro, assim, de péssima qualidade, mas é bom porque a minha síndrome... Eu gosto de você, eu juro que eu gosto de você. A minha síndrome da impostora passa inteira quando eu vejo os vídeos do Bolsonaro, assim, inteiro, porque, gente, é muito, muito aleatório, impressionante. É muito aleatório. Então, para além da qualidade duvidosa, né, de um ex-presidente, eu sempre fico chocada com isso, porque eu via, não sei se a Érica ainda está vendo aí, mas a Érica me acompanhou nas crises, porque eu fico vendo as lives e, enfim, fazer algumas análises de pesquisa aí de vez em quando eu tenho que dar um tempo, porque, né, é um horror aquilo, assim, e uma qualidade sempre muito ruim. Mas, para além, então, dessa forma... as universidades de São Paulo, elas são muito privilegiadas, né, Sofia? Acho que isso é importante dizer, assim. A gente tem um orçamento bem delimitado, que é uma porcentagem do ICMS, e tem a FAPESP, que é uma porcentagem do ICMS também. Para mexer nisso, é mexer em vespeiro, né? Outros governadores já tentaram, acho que isso é importante dizer. Mas a gente está aguardando qual é o nosso momento, assim, né? Dentro dessa... enfim, dessa estrutura política que assim, o Bolsonaro, de maneira muito muito bem organizada, eu diria, ao contrário do que todo mundo fala, né, que foi incompetência. Eu não acho que não tem, acho que não tem incompetência. O vídeo é incompetente, sabe, mas a política não foi. Ela é muito bem organizada e muito bem estruturada. E o Tarcísio, eu acho que ele é muito mais eficiente nisso. Então, assim, as políticas de ataque às universidades e ao que as universidades representam, ela é bem emblemática de governos que não têm interesse no compartilhamento de informações e na disseminação, na difusão de informações. O Tarcísio não mexeu nesse vespeiro que são as universidades paulistas, né, ainda. Ele não chegou de maneira emblemática, assim, a falar nada. Ele falou que não ia fazer nada, né? Então, a gente está esperando. E isso em relação à FAPESP também, obviamente, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa Estadual, né? Agora, no âmbito federal, a gente sabe o que foi o Bolsonaro para as universidades públicas, né? Para a ciência brasileira, a gente teve cortes dramáticos na ciência brasileira num momento em que a ciência brasileira era muito necessária. Então, quando eu penso em alguém que ele apoia para o governo federal, eu tenho muito receio, porque, embora a gente tenha sido inundado com esperança desde o dia 30 de outubro, né, do ano passado, assim, em relação a várias questões, em especial de saúde, assim, vou falar bem específico de saúde. Amanhã é o Dia Nacional da Imunização, né? Então, pensando que a gente está com uma mulher que tem, assim,
conhecimento técnico, como a Nízia, né, à frente do Ministério da Saúde, a gente ainda não está livre dos riscos que a gente sofreu nos últimos anos. Dentro, assim, como cenário brasileiro. Então, eu vejo com muita preocupação, né, essa ideia de que, não, o bolsonarismo, então, não é bolsonarismo, é esse pensamento que é extremista e que condena a produção de conhecimento científico. Né? Então, a gente ainda tem essa postura. Não tivemos ataques específicos, né, de maneira, assim, como marketing, assim, ainda não, acho que não foi tão forte. Mas eu tenho muito receio, né, dessa continuidade. Não acho que é um assunto banal e um assunto para a gente... Se tem coisa que a gente aprendeu em 2018, é que não dá para tratar esse assunto como meme, assim, né? O buraco é bem mais embaixo. Então, a gente tem que continuar enfim, realmente tentando entender de que maneira esses movimentos extremistas conseguem se emplacar e que tipo de ataques eles comumente veem, né? Então, pensando, não sei se eu posso falar mais um pouquinho, eu me sinto uma tagarela. Não, pode, fique à vontade. Pensando muito no que tu trouxeste na primeira notícia, assim, da Tabata Amaral, né, do machismo, eu fico pensando isso, sabe? Quando a gente fala sobre alguma coisa e é tratado como, agora tudo é machismo, agora tudo é misoginia, agora tudo é racismo, agora tudo é... E dentro de campos de conhecimento a gente vem falando disso, né? Dentro de espaços sociais a gente vem sendo atacado. Conexões com grupos extremistas de muita violência, de desinformação com financiamento muito forte. Então, e aqui eu não estou falando de Tarcísio e Bolsonaro, eu estou falando de grupos extremistas, né? Que vêm atacando a democracia, os espaços de produção de conhecimento, as pessoas que produzem conhecimento e lutam pela democracia. E tu vê que dentro do discurso de alguns políticos a gente também tem isso tem que ser um sinal de alerta o tempo inteiro, né? Essa é assim... eu fico pensando, professora, com você falando isso, a questão, por exemplo, do Ministério da Saúde, que hoje está com a Nízia Trindade, mas a gente sabe que esse é o ministério que está tendo muita pressão para que seja colocado outra pessoa, né? Então você vê Arthur Lira, por exemplo, fazendo bastante pressão porque quer ele ou aliados dele dentro desse ministério. E daí você fica pensando... Cara, o tamanho de estrago que algo desse tipo poderia fazer, que Arthur Lira era um cara que até pouco tempo atrás, durante as eleições, estava subindo junto com o Bolsonaro no palanque, né? A gente não está nem um pouco livre do que a gente passou, e a escolha, assim como mulher, como cientista, como alguém que trabalhou, né, enfrentando a desinformação dentro durante a Covid, né? Quando foi anunciado o nome da Nízia, foi para mim, sabe? Quando ela fez a primeira declaração como ministra já, para mim aquilo foi quase um abraço, sabe? E aí isso não tem, quer dizer, a conotação de ter uma cientista, aí junto com a Etel, né, que também enfrentou a Covid, assim, muito, né, de maneira muito presente, né? E então, assim, ver mulheres à frente, mulheres cientistas, à frente de pastas e secretarias tão importantes, e com a força, né, que elas têm de conhecimento, sabe, de postura. Então, isso para mim é muito importante e acho que tem que ter o apoio, a gente entender o que é tu ter cargo técnico, né? A Nízia, na frente do Ministério da Saúde, para mim, é a marca do que é um cargo técnico sendo executado por uma pessoa que tem compreensão do que está fazendo, né? Um discurso extremamente coerente em relação à ciência, a política pública de saúde, a compreensão de saúde não só como combate de doença, mas como acesso a serviços de maneira muito ampla, sabendo o que é um SUS e a importância do SUS, a importância da... Sabe? Então,
a gente não está livre, vendo esse movimento né, que tu falaste do presidente da Câmara, é muito importante essa defesa de pessoas como a Nízia, enquanto ministra, enquanto cientista, enquanto um sujeito que tem noção do que está fazendo. Ela não chegou ali a passeio, né? Uhum. Então, a gente não está livre, a gente está longe de estar livre de tudo isso, assim, que nos acometeu. Se tudo der certo, estamos livres da Covid, assim, no pior sentido, né? Enfim, do que foi a crise sanitária, mas de tudo que aconteceu por conta dela, em termos de ciência, de ataque à ciência, ataque ao conhecimento e ataque às pessoas e morte de pessoas do jeito que foi, a gente está muito longe, assim, muito longe.